projeto. Tá? Então eu vou fazer uma apresentação de abertura, eu acredito que no máximo meia hora, e em seguida eu apresento aqui o nosso convidado, o mestre Alex Azevedo, vou apresentar mais no final, mais tarde, ele iniciar a apresentação dele. Temos também o professor Paulo Marques, está escalado para a palestra da tarde, não chegou ainda, mas enfim, a palestra da tarde ele estará ali com certeza. Bom, essa apresentação de abertura, então, basicamente é para falar um pouquinho do GTEL, nosso grupo de pesquisa, Comunicações Sem Fio, aqui da UFC. Quem não me conhece, sou o Rodrigo Cavalcante, coordenador do grupo. E uma breve apresentação institucional do grupo, alguns tópicos de pesquisa assim, em alto nível. Em seguida, a gente vai para as apresentações mais específicas. Então, o GTEL faz parte da UFC, naturalmente. A UFC está sempre sendo ranqueada aí entre as 10 melhores e maiores universidades do Brasil, universidade de grande porte, mais de 100 cursos de graduação, mais de 30 mil estudantes. Tá? E também, interessantemente, nos últimos 3, 4 anos, está entre as 10 instituições brasileiras que mais depositam patentes aqui no Brasil, que é também algo interessante, juntamente ali com as universidades de São Paulo, a UFMG e algumas poucas empresas. A UFC está lá também, tem essa atividade de inovação já aparecendo de uma maneira mais consistente. Quanto ao GTEL, é um laboratório, um grupo de pesquisa e um laboratório, faz parte do programa de pós-graduação. Nós temos aqui em TI, TIC, Engenharia de Teleinformática. Nós temos 18 anos já de existência, focados basicamente em comunicação móvel sem fio. Temos parcerias na indústria, eu vou falar de algumas. Somos uma comunidade em torno de 30 pessoas, entre professores e estudantes. Estamos situados aqui num bloco ao lado, aqui no bloco 722. E, eventualmente, tem algumas fotos aqui do próprio laboratório, né? E os equipamentos. E aqui é a foto da reitoria do lado mais esquerdo da universidade. Bom, por que comunicação móvel? Em 2000, quando eu criei o grupo, o assunto já era um assunto relevante. Eu fiz meu doutorado na segunda metade da década de 90, nesse tema já. Na época estávamos desenvolvendo e implantando o sistema de segunda geração, 2G. A comunicação móvel a gente hoje associa, obviamente, a aplicações bastante sofisticadas, de internet de banda larga, né, de IoT, vou falar um pouquinho disso. Mas é importante lembrar que a comunicação móvel ainda é, para muitas partes do mundo, um acesso básico à comunicação. Tá? Se você pegar alguns continentes, como a África, por exemplo, mais de 40% das pessoas ainda usam telefones 2G. Tá? Ou seja, eles usam basicamente para a comunicação de voz. Em alguns países, interessantemente, existem várias aplicações ainda funcionando sobre SMS, né? Sobre a mensagem de texto antiga. E isso tem um impacto relevante em vários países, tanto no Sudeste Asiático como na África. Então, a comunicação móvel, claro, ela tem esse espectro amplo, né? Desde aplicações assim, muito mais simples, mas importantes para determinadas regiões do planeta que têm carência de infraestrutura, né? E chegando até as aplicações mais sofisticadas que a gente vai falar aqui ao longo da palestra. É um negócio que tem modificado o mundo, muda a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas se comunicam, como as pessoas ganham dinheiro, gastam dinheiro, acessam serviços, acessam conhecimento. É uma grande transformação que a maioria dos alunos, certamente, jovens aqui, não conhecem o mundo sem essa tecnologia, né? É um dado da nossa existência. Mas não foi sempre assim, também não faz tanto tempo que não era assim. É uma tecnologia realmente que nos motiva muito, nos motivou em 2000 a criar o grupo, e até hoje, quase 20 anos depois, é uma tecnologia que se renova e avança e abre novas perspectivas. É um assunto muito interessante para se pesquisar, para se estudar, tem diversos aspectos envolvidos em comunicações móveis, e tecnológico, certamente, onde a gente trabalha com mais frequência, a gente vai explorar um pouco mais. Mas é importante lembrar que é uma tecnologia, mas o impacto social e a forma como isso se entremeia com as nossas vidas é algo, acho, praticamente indissociável atualmente. Bom, as 5 gerações, né? Nós estamos na 4ª geração do ponto de vista de implantação.
hoje, plantada a 4G. Então nós temos 5 gerações ao longo aproximadamente de uma década, cada década, a partir da década de 1980 para a primeira geração, 1990 para a segunda geração, nos anos 2000 a terceira geração, né? Como vocês observam aqui, a primeira geração basicamente era não sei se aqui vai funcionar. A primeira geração basicamente era para a voz, chamada de voz. Aí nós avançamos aqui, o primeiro serviço digital, além da digitalização da voz, na segunda geração, nós tivemos também a mensagem de vídeo, é a primeira aplicação de serviço adicionado, né, em relação à telefonia de voz, a comunicação por voz. O 3G foi caracterizado principalmente aqui pelo iPhone, pelo acesso à internet, não é isso? O 4G, ele, além do acesso à internet, ele também teve essa caracterização importante aqui do acesso a vídeos, né? A possibilidade de você ver vídeos em várias plataformas. O 4G destaca esse acréscimo, porque a largura de banda, obviamente, foi crescendo de forma substancial entre somente a segunda geração, que é a primeira digital, a 2G já foi a primeira geração digital, né? Foi a 2G, e a largura de banda então foi subindo aí por um fator pelo menos 10 vezes em cada salto desse, entre o 2, o 3 e o 4G. E aqui tem uma menção ao que seria o 5G, que é algo que está em discussão, né? Continuamos com a largura de banda bastante elevada, se espera outro salto, outra ordem de grandeza, né? E todas as outras aplicações que a gente conhece, a possibilidade de ter vídeos num nível de definição ainda maior, mas há uma aplicação killer, né, que se chama, que é a internet das coisas. Aqui há uma discussão mais acalorada sobre perspectivas de novos serviços chamados de internet das coisas. Nós vamos ter, na parte da tarde, principalmente, o professor Paulo vai dar uma visão também dessa questão de possíveis aplicações de IoT. Eu não vou me estender aqui, mas, enfim, basicamente a conectividade a objetos, máquinas, automóveis, veículos, quer dizer, tudo que não é necessariamente humano, conectado, funcionando de uma maneira mais integrada e podendo, obviamente, ser controlado remotamente, ter diagnósticos remotos, etc. Quer dizer, o céu é o limite aí para a chamada Internet of Things, né, IoT. E é onde nós estamos hoje, basicamente aqui no 5G, processo de discussão, padronização, tecnologias, discussão sobre serviços e alguma coisa que a gente espera que deve estar, pelo menos em termos mundiais, sendo lançado no próximo ano ou na virada de 19 para 20. No Brasil, possivelmente um pouco esperemos ser pouco tempo depois, mas um pouco depois desses lançamentos internacionais. Bom, o GTL, então, para voltar aqui para o nosso grupo de pesquisa, está focado nessa figura, né, que tem o dispositivo, o device, né, aqui nós temos aqui o dispositivo, nós temos a infraestrutura de telecomunicações e nós temos a rede, o cloud, né, toda a infraestrutura que fica, digamos, a infraestrutura de rede de interconexão que fica um pouco menos visível, né, as torres das antenas a gente ainda visualiza, os dispositivos estão nas nossas mãos, o cloud, a infraestrutura um pouco mais sob o domínio das operadoras. Dentro dessa figura em que nós temos esses 3 elementos essenciais, né, das comunicações móveis, o GTL atua nesses temas, né, no projeto de transceptores, ou seja, na concepção da arquitetura dos transmissores e receptores, incluindo antenas, incluindo processamento de sinais, para melhorar a largura de banda dos sinais de rádio transmitidos, e também um tópico que a gente chama de gerência de recursos de rádio, que é quando a gente vai fazer a interconexão desse dispositivo com a infraestrutura, ou seja, esse enlace aqui, ele pode estar sujeito a interferências, pode estar sujeito a uma série de restrições, e nesse momento entra em campo essa técnica que vai harmonizar, digamos assim, fazer um múltiplo acesso organizado dos diversos recursos de rádio, que são a potência da antena, a largura de banda propriamente, né, a sinalização, etc. Nas torres aqui, nós temos esses 2 tópicos. São sistemas MIMO, que até como está mostrado na figurinha aqui, é quando nós temos diversas antenas instaladas, essas múltiplas antenas, né? MIMO tem a ver com múltiplas antenas,
Uma técnica que, ao multiplicar o número de antenas, você consegue também, na mesma proporção, aproximadamente na mesma proporção, aumentar a largura de banda, a velocidade de transferência de dados. E o outro tópico que tem muito a ver com a nossa palestra hoje é a gestão do espectro, e exatamente o nosso colega Alex Azevedo até vai falar um pouco mais. Além disso, nós temos também que observar o que acontece na arquitetura de rede. Aqui nós estamos preocupados com os serviços. Quais são os serviços que são prestados pelas operadoras aos usuários? Como esses serviços podem ser modelados? Quais são os alvos de qualidade de serviço, ou seja, de desempenho, que deixa você como usuário satisfeito ou insatisfeito? Essas são métricas muito importantes. A gente chama de casos de uso, né? Situações de uso prático dos serviços e como esses serviços podem ser modelados e trabalhados, inclusive matematicamente, para nós desenharmos os outros dois elementos ali, os enlaces de rádio, os devices, as antenas, etc., no sentido de satisfazer esses objetivos de POS, a gente chama Quality of Service. E além dos use cases, né, que eu estou falando aí, que são os casos de uso, serviços práticos, também a própria arquitetura de rede é importante acompanhar, embora a gente não faça uma pesquisa necessariamente muito em arquitetura de rede, mas como modelo, como estrutura que influencia o restante da cadeia, sim, é importante acompanhar. Esses use cases aqui, tradicionalmente, o que é? Voz, texto, entrou a internet, o acesso ao web, como eu falei, né, na 4G vem o acesso a vídeos, transmissão de vídeos em devices, né, em dispositivos móveis, terminais, celulares. E no 5G, o que vem a mais? Eu comentei do IoT, né, Internet das Coisas. Existem aplicações das mais variadas sendo pensadas. Eu peguei um vídeo aqui de um evento, nós tivemos, eu e o Alucio, tivemos um evento na semana passada, e o laboratório que patrocinou esse evento, ele tem vários demos. Um é esse aqui, é uma espécie de controle remoto, vamos ver aqui se funciona. Então, o sujeito aí está fazendo um controle remoto de um robô. O robô repete os mesmos gestos, né? Essa comunicação, obviamente, é sem fio, é móvel. A ideia é controlar remotamente, né, esse robô, ele replicando exatamente, por exemplo, num local perigoso, numa mina, etc. O operador humano não precisa se deslocar até lá, o robô faz esse mesmo movimento, né, e com câmeras e tal. Esse é um caso de uso assim que a gente chama de URLLC, que significa comunicação Ultra Reliable Low Latency Communications, ou seja, uma comunicação de alta confiabilidade de baixíssima latência. E não pode haver um atraso muito grande entre o momento que eu faço esse gesto e o momento que o robô responde. Se esse atraso for muito grande, isso vai haver uma confusão, eu não vou conseguir controlar e eventualmente não vai funcionar efetivamente, você vai ter uma sensação de descontrole. Então tem que ser alta confiabilidade, porque obviamente não quero que eu faça assim ou que eu faça assado, né? E também a latência tem que ser muito pequena, né? No sentido que a resposta dele é muito rápida, né? Então esse é um tipo de caso de uso novo que está previsto para o 5G. E isso joga sobre as novas tecnologias de 5G um estresse maior de desempenho, a necessidade de responder com muito mais confiança, confiabilidade e velocidade do que o que nós tínhamos até então. É um exemplo de um novo serviço, poderá ser, nós acreditamos que será ofertado aí pelas operadoras após o 5G se tornar comercialmente disponível. Voltando aqui ao GTEL, eu queria mencionar a nossa parceria industrial com a Ericsson. Eu sempre faço essa menção nas nossas apresentações, parceria importantíssima, tem 18 anos de suporte financeiro e de infraestrutura contínua da Ericsson aqui na UFC. Eu quero fazer essa menção aqui, e sempre faço nas nossas apresentações, reconhecendo a importância da nossa parceria. Também vale a pena mencionar que o GTEL hoje está em 2 projetos H2020, são um conjunto de projetos financiados pela Comunidade Europeia, com aplicações diversas. Um desses projetos é justamente o que nós vamos ter amanhã, que é o projeto Futebol, que é a ideia do Futebol é uma federação de laboratórios, vamos dizer assim, de infraestrutura, de redes, que é colocada à disposição da comunidade, integrando redes sem fio e redes ópticas, permitindo experimentações e otimizações das interfaces de conexão entre redes sem fio e redes ópticas. Obviamente que esse tipo de projeto tem justamente muito a ver com
que eu acabei de mostrar, a baixa latência, a alta confiabilidade, na medida em que a maioria das comunicações, né, que nós temos, mesmo sem fio, em algum momento entra no que a gente chama de um core, que é baseado em outro tipo de meio de conexão, muitas vezes meio ótico. Então você tem um sinal, você tem um comando que vai atravessar vários segmentos de rede, e é interessante que haja uma otimização, uma conversa otimizada entre a rede sem fio e a rede ótica. É muito isso que o futebol investiga. E nós temos esses parceiros aqui. Temos o principal parceiro, é o Trent College, da Irlanda, que lidera o projeto, mas também a Universidade de Bristol, na Inglaterra, o Instituto de Pesquisa BTT da Finlândia, o Instituto de Telecomunicações de Portugal, de onde, por sinal, vem o professor Marx, que vai estar tarde conosco, e também um parceiro industrial, a Intel, no caso, o braço da Intel na Alemanha. O outro projeto que nós temos participação atual é o 5G Range. É um projeto, como o próprio nome diz, já ligado à ideia de 5G. O futebol também está relacionado. 5G Range mais diretamente. E ele quer dizer exatamente isso, ou seja, uma rede de acesso de quinta geração para áreas remotas. Então é um projeto que lida com levar o sinal do celular, principalmente do 5G, para áreas mais distantes que hoje não estão adequadamente servidas, e isso, tecnicamente, em si não é tanto um problema, do ponto de vista técnico, mas quando você coloca o fator econômico misturado com o fator técnico, porque são áreas que normalmente têm baixa atratividade econômica para as operadoras, por isso que até hoje elas possivelmente estão sem cobertura, quando se coloca esse fator econômico, o problema fica muito mais complexo. E aí você tem uma restrição, você não pode ter um modelo assim, de oferta de serviço que não seja economicamente viável. E aí existem questões, que eu conversava com o Alex agora há pouco, uma relação muito direta entre o desenho técnico da rede e o custo operacional dessa rede, possível posteriormente. E aí esse é o foco desse projeto, ou seja, desenhar tecnicamente um sistema de 5G, mas que seja economicamente eficiente, de maneira que as operadoras se sintam atraídas a implantá-lo em áreas mais distantes. A gente não precisa ir muito longe. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar aqui pelo interior do Ceará, é absolutamente ainda, eu diria, surpreendente, para dizer uma palavra positiva, a quantidade de segmentos de rodovias, falando de rodovias, inclusive federais, em que não se tem cobertura whatsoever, de jeito nenhum, de nenhum operador. Você dá um prego lá, você está realmente entregue, né? Digamos, já como era antigamente, né? Sem essa facilidade. Não confie muito no seu celular, porque você tem um problema, um acidente, enfim. Existem muitos trechos, não precisa ir muito longe, saindo de Fortaleza, por 50, 60 km de distância, você vai ficar trechos, às vezes, de 10, 20 km, 30 km sem sinal. É um problema concreto, não precisa ir tão longe, falando de coisas aqui do Brasil mesmo. Então esse é um dos tópicos aí que esse projeto procura solucionar, e os parceiros aqui, nós temos alguns parceiros, a liderança principal é da Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, mas também temos a Universidade de Oulu, Finlândia, a Universidade de Carlos III também tem uma liderança gerencial de Madrid, Espanha, a Telefônica da Espanha, um braço de pesquisa da Telefônica, e a Ericsson do Brasil, a Ericsson do Brasil também é parte desse projeto. Vocês têm condições de encontrar com facilidade os sites desses projetos, bastando jogar essas palavras-chave aí, 5G Range, por exemplo, e os sites têm muito mais informação do que eu estou colocando aqui, tem as publicações, relatórios, etc. Fica aí a sugestão dos alunos, principalmente, verificar. Falar de pesquisa em gerência de espectro. Antes de passar a bola aqui para o nosso colega Alex Azevedo, que vai aprofundar, eu queria apenas dizer que nós temos também pesquisas aqui no GTL sobre esse tema já de alguns anos. Para introduzir, nós temos vários alunos de graduação aqui, por isso eu estou colocando também a coisa de uma maneira mais introdutória. E falando especificamente do 5G, existem blocos de espectro que estão sendo discutidos, né, no mundo inteiro hoje para a implantação do 5G. Isso é um processo que ainda está em andamento, já existe um certo consenso, que você vai ter um bloco mais nas frequências mais baixas, são as frequências mais tradicionais da operação de serviços móveis, de sistemas móveis, que é o bloco abaixo de 6 GHz,
né? Na verdade, a maior parte hoje do nosso espectro está abaixo de 3 GHz, espectro de comunicação móvel, de celular, mas tem também o Wi-Fi, que vai até 5 GB, então existe um bloco de espectro aqui, digamos assim, mais tradicional, abaixo de 6 GHz. E existe, então, de alguns anos para cá, uma discussão muito interessante que tem se intensificado sobre as chamadas ondas milimétricas, que é justamente uma banda mais elevada, aqui, a partir de 24, 28, 60 GHz, uma banda muito mais elevada do que tradicionalmente se utilizou para comunicações móveis. Isso é uma novidade que o 5G está trazendo, fazer comunicações móveis com bandas das ondas milimétricas, ou seja, várias dezenas de gigahertz. E isso vem também com vários desafios técnicos interessantes. Tá? De fato, talvez vocês se perguntem aí, os alunos de graduação, mas por que não se usou essa banda antes? Tá? Alguns já fizeram talvez a disciplina de comunicações móveis aqui comigo, com alguns professores do GTEL, vão saber essa resposta, mas basicamente as bandas elevadas elas implicam em atenuações muito maiores e obviamente isso implica uma cobertura muito mais limitada. É preciso soluções técnicas que suplantem essa diferença importante de cobertura limitada que se dará em bandas muito elevadas, e isso tem toda uma pesquisa em torno disso, novos formatos de antenas que são capazes de gerar ganhos de forma adaptativa, etc. Tem toda uma área de pesquisa. De novo, aqui para os alunos de graduação, principalmente, como melhor usar o espectro. Né? Existem 3 modalidades principais: o licenciamento, o espectro licenciado, o espectro não licenciado e o espectro compartilhado. Então, basicamente, aquilo que nós usamos nos celulares hoje é o que a gente chama de espectro licenciado. A operadora se dirige em alguns dos editais da reguladora, no caso a Anatel, e adquire o direito de usar exclusivamente, somente aquela operadora, naquela região geográfica, aquele bloco de espectro é de uso exclusivo daquela operadora, com determinada região geográfica também. Essa é a solução clássica. Né? No outro extremo, você tem o approach do Wi-Fi, que é uma banda não licenciada. A banda de 2.4 GB, mas também outras bandas similares, a 2.4 é mais popular. Ou seja, é unrestricted for all, ou seja, se você aderir a um pequeno número de requisitos de etiqueta, digamos assim, de uso dessa banda, você pode utilizar, você pode no seu quintal construir um rádio e usar essa banda para os fins que você desejar, obviamente fins legais, mas enfim, é uma banda que já é, por natureza, disponível para o uso do público em geral, dos fabricantes. Não há maiores necessidades de você se dirigir à Anatel para o uso dessa banda. Existe sempre, claro, a preocupação da compatibilidade eletromagnética, mas essa é uma outra questão. Então nós temos esses 2 paradigmas nas pontas. E o que é então o espectro compartilhado? E qual é a motivação para isso? A motivação de usar um espectro compartilhado, eu mostro aqui nessa figura, vem pelo fato de que o espectro tem uma baixa taxa de utilização, de uma maneira geral, principalmente em determinados serviços. Eu vou dar como exemplo aqui os serviços de televisão. Televisão tradicionalista, o serviço de televisão analógico, hoje digital. Então existem muitos canais de TV que não são ocupados por nenhuma emissora. Simplesmente porque a emissora, porque não tem nenhuma emissora, digamos assim, que teve a concessão daquele canal, porque efetivamente, mesmo tendo a concessão, não foi instalada ainda uma